Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando nosso estudo das análises das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar a questão 33A. Mas antes vamos pedir em prece ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que estejam presentes conosco, nossos anjos guardiões protetores, nos iluminando para que possamos direcionar nosso pensamento, nosso raciocínio dentro do espírito da letra, corretamente dentro do nossa doutrina dos espíritos. Obrigado que assim seja. Então, que possamos dar início ao nosso estudo. Só recordando do estudo passado, foi a questão 33, o Kardec queria saber se a mesma matéria elementar era suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Nós fizemos esse estudo, falamos da observação de Kardec, sobre alguns elementos, e demos a referência da Revista Espírita de março de 1866, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Essa revista, esse estudo, ele aborda bastante dessas questões que nós estamos vendo agora, tá? Então seria interessante vocês também reverem esse item dessa revista. Mas vamos à questão de número 33A, que ela diz o seguinte: essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Existia um grupo de pesquisadores na época que pensavam dessa forma, que as propriedades da matéria, na verdade, estavam desenvolvidas apenas a partir de duas questões aqui, conforme ele colocou, duas propriedades essenciais, a força e o movimento. Mas aí ele diz aqui, os espíritos respondem: essa opinião é exata, falta somente acrescentar o segundo à disposição das moléculas. Como vês, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então nós vemos aqui Kardec nos trazendo numa direção para que possamos compreender a nossa realidade aqui dentro do mundo físico. Ele vem falando sobre matéria, propriedades da matéria. Começou ali a questão 29 sobre a ponderabilidade, e depois a questão 30, se a matéria era formada de um ou só de vários elementos. E a gente fica pensando, por que Kardec está levando nesse caminho? Depois ele pergunta de onde vêm as diferentes propriedades da matéria. E também pergunta sobre os sabores, odores, as cores, essas modificações, de uma única e mesma substância primitiva, se era correto. Perguntou também, aí foi para essa questão 33, se a mesma matéria elementar ela seria suscetível de passar por todas essas modificações, de adquirir todas essas propriedades. Eles falaram que sim, esse é que se deve entender. E aí ele chega aqui perguntando sobre essa teoria, que ela parece dar razão aos que só admite na matéria duas propriedades essenciais. Então ele fala assim: falta somente acrescentar que segundo a disposição das moléculas. Então, se nós seguimos essa sequência de raciocínio, logicamente, nós vamos cair justamente nessa resposta dos espíritos, numa transformação da matéria, conforme diz aqui, um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa.
naquela invisibilidade, vamos dizer assim. Uma invisibilidade do qual os espíritos se utilizam na vibração em que eles se encontram, dos corpos que eles possuem, do perispírito, que é mais etéreo, mas que pode se tornar visível, pode se solidificar até. É claro que o corpo de um espírito que vai se tornar visível para todos aqueles que estão encarnados ali naquele local, ele não vai possuir ossos, sangue, veias, né? Outros elementos, organismos internos, né? Como nós temos, porque isso faz parte de uma constituição terrestre, de uma constituição de encarnados. É um corpo que desenvolveu a partir de uma célula, de uma composição, né, quando houve a penetração do espermatozoide no óvulo, e ali se começou uma transformação material. Claro que o espírito presente, né, na concepção, atuando em conjunto, forças da natureza, forças espirituais, energias diversas, fluídicas, até o fluido animalizador, tudo presente ali, para que se pudesse gerar essa nova vida, né, em contato com o espírito. Então é uma questão diferente, a formação de órgãos, para que se possa nutrir as células, nutrir os próprios órgãos, precisam de se manter com essas energias, com esse fluido vital. Precisa haver uma organização, por isso que é um tecido orgânico. Precisa estar organizado, são vários tecidos, tipos de tecidos que vão se desenvolvendo ali, o tecido do coração, do fígado, dos músculos e etc. Mas, para os espíritos, eles se solidificarem, aqueles que estão desencarnados, eles precisam modificar essa estrutura molecular, talvez até absorver um pouco da matéria aqui, né, do nosso plano terrestre, né, plano de encarnados, para deixar mais denso aquele seu corpo fluídico. Então ele não vai conter esses outros elementos, mas vai se solidificar. Mas, pensando aqui na nossa situação, precisaríamos de uma aprovação científica. Geralmente é o que nós buscamos. Nós temos ainda aquela herança de São Tomé, né? Ver para crer. Mas em abril de 2013, um grupo de pesquisadores lá da Universidade de Stanford, do Instituto Médico Howard Hughes, eles acabaram por desenvolver e criar uma técnica que torna o cérebro, que estava removido para estudos, transparente. Então veja, às vezes esses experimentos vêm para poder justificar essas questões. Eles estavam fazendo uma pesquisa com cérebros que eles tinham removido de corpos de pessoas que acabaram de falecer, né? E nesse estudo, através de técnicas especiais, acabou-se por descobrir que o tecido pode ficar invisível ao olho humano. Isso é até interessante porque em muitos exames, às vezes de crianças, que eles verificam se nasceu com cérebro ou não, e às vezes davam como se não tivesse cérebro, mas a criança estava ali. Na verdade, o cérebro podia estar invisível, em alguns casos estava, e não tinha uma explicação. Talvez por isso eles desenvolveram essa técnica. Foi em abril de 2013. E, na verdade, foi uma revolução científica que permitiu fazer os mapeamentos do órgão com visualização em 3 dimensões, sem dano aos tecidos, já que antes era necessário fazer diversos cortes, fatiar camadas do cérebro para uma visão
de faces em 2 dimensões. Então, com essa técnica de tornar o tecido do cérebro transparente, eles conseguiram fazer um mapeamento 3D do cérebro. Então foi um avanço, isso, olha, não tem muito tempo, foi 2013. Essa técnica ela se utiliza de um processo químico que torna transparente o cérebro. Uma técnica batizada de Clarity, e que ao imergir todo o órgão em hidrogel gelatinoso, essas moléculas são filtradas pelo tecido do cérebro e a mesma tomam o lugar das células opacas. Então a gente veja bem, esse foi um experimento de laboratório que conseguiu fazer com que um tecido, né, produzido através da formação, né, é tecido humano, né? Então foi gerado desde a concepção, já estava em fase adulta, aquele cérebro já formado, e eles conseguiram fazer com que ele ficasse opaco, adicionando hidrogel numa técnica especial. Acho que tinha um aquecimento, eu coloquei aqui, ao ser aquecido as moléculas se ligavam com esse hidrogel, com o passar de 8 dias todo o cérebro ficava transparente, permitindo alterar a sua estrutura cerebral, penetrar com tecnologia tridimensional e fazer medições. Então, olha, são 8 dias aguardando, né, o resultado positivo. Então, utilizar produtos químicos para distinguir certas áreas com cores. Então, existe uma revista publicada em 11 de abril de 2013, na revista Veja. Procure o artigo, revista Veja, de 11 de abril de 2013. Foi uma descoberta sensacional. Com a pesquisa, né, Kardec ele já tinha trazido, através da resposta dos espíritos, que é possível, né, um corpo opaco se tornar transparente e vice-versa. Então é permitido. E nós estamos descobrindo através de uma técnica agora mais recente. Você vê que as respostas dos espíritos não são respostas antigas, atrasadas, nada disso. São respostas, claro, lá dos anos 1800, mas são respostas bem atuais dentro do nosso quadro científico. Quando se falou isso naquela época, muitos devem ter, alguns não acreditaram, outros riram, e aqueles que tinham confiança, né, na doutrina dos espíritos ficaram impressionados, procurando imaginar como isso seria possível cientificamente, né, no laboratório. E agora tem-se a técnica, consegue tornar qualquer tecido transparente, né? Isso é interessante. Então, a transformação molecular é o que poderia tornar um corpo opaco em transparente e vice-versa, pois, segundo a disposição das moléculas, a luz poderia atravessar o tecido e não refletir ou absorver. Então, com essa técnica, eles conseguiram mapear o cérebro em 3D. Então, no exemplo desse hidrogel, ocorreu uma substituição sem haver uma destruição do tecido. Não destruiu o tecido. O tecido ali do cérebro estava ali intacto. A formação dele, tanto que eles fizeram o escaneamento 3D do cérebro. E depois eles coloriram áreas específicas. Olha que bacana. Então, o cérebro todo invisível, ali, todo transparente, eles pegaram e coloriram áreas para que pudessem fazer o mapeamento de uma forma mais fascinante, né? Então, acredito que não precisamos nos aprofundar muito nessa questão, onde percebo um direcionamento para futuramente entendermos algumas aparições dos espíritos. É o que eu estava dizendo, Kardec ele vem dando esse direcionamento. Olha como é que ele tem o cuidado de traçar um raciocínio lógico para que não haja confusão lá na frente. Por isso que nós não podemos
não ler as questões anteriores e partir direto para a curiosidade até uma questão aqui que fala sobre a aparição dos Espíritos. Vamos ver. Né? Nós não podemos simplesmente fazer isso, porque nós precisamos desse conteúdo anterior, que são bases importantíssimas para que nosso entendimento seja completo. Então ficamos por aqui. Podem verificar nessa revista Veja, de 11 de abril de 2013. Verifiquem também a revista Espírita de março de 1866, da Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, que são informações importantes que você pode encontrar. Mas pesquisem, tem mais obras espíritas que vão falar sobre isso, sobre essas questões, e obras científicas também, para reforçar o que os espíritos trouxeram para nós. Repetindo então a questão 33A. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? E responderam: essa opinião é exata, falta somente acrescentar. E segundo as disposições das moléculas, como vês, por exemplo, um corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Ficamos por aqui. Que Jesus continue iluminando seus corações, faça seus estudos, sua leitura, assistam palestras, aproveitem bastante, porque a nossa oportunidade de crescimento espiritual está aqui, quando encarnados. Não vamos perder essa chance nessa encarnação. Não precisamos repetir outra encarnação tentando fazer a mesma coisa. Vamos conseguir vencer dessa vez, e na próxima, quem sabe, estaremos muito mais evoluídos. É assim que o Mestre Jesus deseja que todos nós possamos um dia estarmos reunidos, essa grande família espiritual, lá no plano espírito, no plano dos espíritos, né? Nosso verdadeiro lar. Então, até a próxima e bons estudos.